Fala compas, tudo bem? Antes de começar, já deixe seu like e assine o canal. Estudar sobre nossos antepassados, nossa história, é essencial para o nosso futuro, e para sabermos aonde estamos indo. No vídeo, você irá aprender quem foi o herói nacional, também conhecido como Zumbi dos Palmares, e quais foram seus feitos para a nossa história enquanto povo e sociedade. Vamos lá! Processo de escravidão, escravos africanos e a coroa portuguesa. Você já deve ter ouvido a palavra escravos alguma vez na sua vida. E quilombos? A palavra escravos vem do latim, sendo denominada como sclavus, cujo seu significado é pessoa que é propriedade de outra, e de slavus, que pode ser chamado também de eslavos, pois na região dos Balcãs, onde hoje se localiza a Albânia, Grécia, Romênia, os eslavos, povos descendentes de europeus, se vendiam uns aos outros por fatores de conflitos religiosos e territorialidade, caracterizando-se como processo de escravidão. Na verdade, o processo de escravidão, que é tão conhecido no continente africano, já existia muito antes dos europeus se envolverem. Entretanto, tal processo era feito entre grupos e etnias locais, que disputavam sob algum fator conflituoso, seja território, poder, religião. Assim como faziam os povos brancos europeus desde a Idade Antiga, como por exemplo, no Império Romano. Os portugueses, no auge de seu processo de expansão e busca por especiarias nas Américas, viram a oportunidade de utilizar a mão de obra dos escravos, tradição já utilizada por vários povos, e começaram a comprar um grande contingente de africanos para serem escravizados na Europa, principalmente em Portugal. É importante frisar que o meio de escravidão do período colonial português, hoje conhecido e baseado no modelo capitalista mercantilista, é totalmente diferente do meio de escravidão da antiguidade, pois o mesmo era formado por outras vertentes e funcionalidades. A escravidão negra, que também pode ser chamada como escravidão moderna, iniciou-se com o tráfico africano no século XV, lê-se XV, e com a iniciativa de Portugal, e sua sede por poder e expansão comercial e econômica. Antes de Zumbi dos Palmares, entenda a chegada dos africanos no Brasil. Os portugueses mantinham uma rede de produção de engenho de açúcar em suas ilhas Madeira e São Tomé, e logo em seguida, começaram a construção de engenhos em terras brasileiras. Entretanto, havia um grande empecilho nesse processo: a mão de obra. Com a falta de mão de obra, a escassez de recursos para montar os novos engenhos e a pressão da Igreja para acabar com a escravização de indígenas, os portugueses decidiram atrelar o tráfico negreiro entre o continente africano e o Brasil, tornando possível a produção de açúcar e o sucesso da economia europeia. Na década seguinte, em resposta à pressão dos jesuítas, a coroa portuguesa promulgou leis que coibiam de forma parcial a escravização de índios. Ao mesmo tempo, os portugueses aprimoraram o funcionamento do tráfico negreiro transatlântico, sobretudo após a conquista definitiva de Angola, em fins do século XVI. Os números do tráfico bem o demonstram. Entre 1576 e 1600, desembarcaram em portos brasileiros cerca de 40 mil africanos escravizados. No quarto de século seguinte, de 1601 a 1625, esse volume mais que triplicou, passando para cerca de 150 mil, os africanos aportados como escravos na América Portuguesa, a maior parte deles destinada a trabalhos em canaviais e engenhos de açúcar. Confira: Schwartz, Stuart, pag. 46. De 1550 a 1835. O que são quilombos e o que foi o Quilombo dos Palmares? Com o grande número de escravizados chegando ao Brasil, os africanos começaram uma onda de resistência e rebelião contra o sistema escravista colonial. Quilombo ou mucambo são regiões onde escravos fugidos se abrigavam e conseguiam manter, de certa forma, sua cultura e memória. Ali, africanos de diferentes grupos étnicos administraram suas diferenças, forjaram novos laços de solidariedade, recriaram culturas. Reis, J. João, 1995-96, p. 16. Um dos principais e famosos quilombos já existentes foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, antiga capitania de Pernambuco. Contando com uma grande organização política e militar, Palmares era liderado por Zumbi, Ganga Zumba e outros escravos fugidos. Leia também: Os direitos dos quilombolas no Brasil. Zumbi, a construção do herói brasileiro. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi líder de um dos maiores quilombos brasileiros durante o período colonial. Nasceu em 1655 na região da Serra da Barriga, antiga capitania de Pernambuco,
e morreu no dia 20 de novembro de 1695, também conhecido como Dia da Consciência Negra, após ter sido delatado por um dos seus, tendo sua cabeça cortada, salgada e colocada em praça pública. Zumbi era neto de Aqualtune, princesa congolesa, levada ao Brasil como escrava, que fugiu para um mucambo e que, após descobrirem sua ascendência, se tornou uma das líderes do mucambo. A princesa congolesa teve 3 filhos, sendo um deles Zumba, que logo após viria a se tornar líder do Quilombo de Palmares, tomaria o título de Ganga Zumba. Após muitos anos de liderança e conflitos, em 1678, Ganga Zumba aceitou um acordo com o governador da capitania de Pernambuco, no qual o governo pernambucano reconhecia a liberdade de todos os negros nascidos em Palmares. Entretanto, tal acordo foi mal visto pela maioria dos integrantes do Quilombo, inclusive por Zumbi, fazendo com que houvesse uma disputa interna, e tendo como resultado a morte de Ganga Zumba por envenenamento. Zumbi então tornou-se o novo líder de Palmares e o sustentou por mais de 17 anos, até que em 20 de novembro de 1695, após o ataque de Bandeirantes, foi assassinado. Dia da Consciência Negra, símbolo de resistência negra. O dia da morte de Zumbi dos Palmares tornou-se uma data de reflexão, simbolismo e luta em memória dos negros escravizados, assim como a valorização e reconhecimento de valores sociais e culturais da história negra brasileira. O Dia da Consciência Negra foi criado em 2013, instituído oficialmente em 2011, pela Lei 12.519, e declarado em mais de 1.000 municípios brasileiros. Além disso, o feriado traz à tona pautas extremamente importantes como racismo, relações raciais, desigualdade. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e assine o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.